Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos fazer um balanço do ano legislativo. Aqui no estúdio, líderes e representantes de algumas das maiores bancadas da Câmara Municipal para uma avaliação de 2015. Os nossos convidados são os vereadores Marcelo Sgarbossa, do Partido dos Trabalhadores, o vereador Raul Fraga, do PMDB, o vereador Márcio Binzeli, do PDT, e a vereadora Mônica Leal, do Partido Progressista. Sejam todos bem-vindos aqui ao Porto Alegre Debate. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo aqui com o vereador Marcelo Sgarbossa, também representando de alguma forma aqui a oposição. Então, lhe pergunto, vereador, que balanço se pode fazer desse ano legislativo e, enfim, de projetos que foram votados aí nesse 2015, o que o senhor destacaria nessa participação inicial? Bom, então, olá a todos os meus colegas aqui, o Raul, a Mônica, o Márcio, o Clayton. Eu acho que assim, foi um ano em que a pauta nacional, né, eu estou falando aqui não só de projetos de lei, posso falar alguns projetos que votamos, né, mas a pauta nacional ela predominou no país, né, e isso logicamente, se você for tirar nas falas da tribuna, nos espaços de liderança, provavelmente, não fiz esse estudo, mas provavelmente a pauta nacional é o que tomou conta. Estou dizendo isso porque poderia, como integrante do Partido dos Trabalhadores, fugir do tema, né? Mas faço ao contrário. Acho que nesse momento a gente tem que discutir o tema. Acho que o Brasil, né, pela primeira vez, empresários, né, e políticos de alto escalão, não é a primeira vez, né, mas estão presos, né, em Curitiba. Muitos estão lá, passarão o final de ano e o Natal lá. E eu acho que isso é positivo no sentido de que não se tolera mais, nem a sociedade, nem os governos não podem, né, nem o mundo político não pode mais tolerar, né, atos de corrupção, seja da forma passiva ou ativa, né, porque até pouco tempo atrás o corrupto era o agente público e não havia corruptores, parecia não haver, mas na verdade sempre é, né, uma moeda de duas faces. Então, nós tivemos um ano dominado pela cena nacional, né, eu diria assim. Eu acho que termina um ano no sentido positivo contra essa ideia de golpe, e a palavra golpe eu sei que remete à ideia de golpe militar, mas eu faço sempre a explicação de que neste contexto é golpe, né? Nesse contexto o impeachment da presidenta Dilma é golpe, porque não há nenhuma acusação contra ela. Então não havendo acusação e pedindo o impeachment de alguém que sequer pesa uma acusação, né, é golpe. É um golpe institucional, mas é o golpe. O senhor acha que a política nacional influenciou na dinâmica do plenário? Não, é claro, depois as questões locais foram tratadas, né, mas lógico que assim, nos debates sempre apareceu muito toda a questão da esfera nacional, né. Nos debates locais, não acredito que tenha havido, digamos assim, uma influência, uma contaminação, digamos assim, para usar uma palavra mais pejorativa, né. Nós tivemos, assim, ao longo do ano, claro, não é aqui um programa para nós falarmos, podemos depois falar de projetos específicos, né. No geral, nós temos aqui uma conjuntura de que vereadores da oposição somos pouco em relação aos vereadores de situação. Temos alguns vereadores que se dizem avulsos ou independentes, mas de regra votam com a situação, com a base do governo. Então, efetivamente, assim, projetos de oposição foram poucos que passaram, né? Alguns da nossa autoria, do nosso mandato, de outros mandatos não passaram. Não tem como não entender como um veto de autoria, né? Inclusive, eu posso comentar projetos do nosso mandato, que inclusive foram protocolados, que o Executivo fez projetos iguais, derrubou o nosso e aprovou o deles. Em seguida a gente pode entrar mais, nós podemos entrar, mas especificar alguns temas aí, perfeito. Mas assim, em termos gerais, né, depois nós podemos entrar nos projetos, né, quando os colegas aqui levantarem os temas, porque eu acho que teve projetos importantes, né, simbólicos, que foram aprovados e alguns rejeitados, que poderiam ser aprovados e outros que poderiam ser rejeitados. Mas eu digo assim, quem comanda, né, a aprovação, desculpa tomar é o governo, né, isso fica claro pela maioria maciça de vereadores da base do governo. Perfeito. Vereador Dr. Raul Fraga, do PMDB, uma avaliação inicial aqui do senhor, também acho que essa questão nacional ela acabou pautando aqui a dinâmica do plenário, e também uma pergunta, uma questão recente aqui, o senhor teve agora há pouco também, né, na sessão extraordinária aqui para vencer a pauta, um projeto seu também que foi rejeitado, né, a questão dos postos de saúde 24 horas nas regiões do orçamento participativo. Seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre Debate. Obrigado, Clayton. Para mim é uma satisfação estar aqui contigo, com os colegas aqui, com a vereadora Mônica, com o vereador Márcio Binzeli, com o vereador Sgarbossa. E para mim é uma oportunidade novamente estar aqui na casa, infelizmente numa situação
difícil para o nosso colega, o vereador professor Garcia, que eu estou substituindo, né? A quem eu desejo uma recuperação pronta, o mais breve possível, que esteja aqui no meio de nós. E nesse período que eu estou aqui, eu tenho procurado me dedicar a coisas importantes para a cidade, colocar boas propostas. E essa pauta nacional, eu acho que é uma pauta que nós estamos políticos, né? Então nós temos que discutir isso, mas na realidade tinha que passar um mata-borrão em cima disso tudo e começar tudo de novo, né? Não adianta a oposição daqui na casa defender a Dilma ou alguém da situação defender ou ir contra o Eduardo Cunha. Essas figuras, eu acho que elas já contribuíram o que podiam para a sociedade, acho que elas já deviam sair do cenário político e haver uma retomada geral, né? A Dilma deve ser uma excelente vó, o Eduardo deve ter os amigos dele lá no Rio de Janeiro, enfim, eles que vão tomar um outro rumo e vão deixar o Brasil avançar e o país ser passado a limpo, né? Essa é a minha visão. Quanto às questões aqui da casa, eu tenho alguns projetos em andamento. Este a qual tu te referiste, dos postos 24 horas, o nosso governo municipal não se mostrou com vontade de fazer isso, acha que a população nesse momento não precisa de postos 24 horas, acha que os postos devem ficar fechados aos finais de semana, acha que às 6 horas da tarde é importante que a partir daí não se tenha mais atendimento, que todos vão para as emergências. Essa é a postura do governo hoje, né? Agora, isso acho que isso ao longo do tempo vai mudar, porque isso eu vejo, eu que trabalho há 35 anos nessa área, e quando a gente tem uma oportunidade de fazer o bem para a sociedade, independente de partido A ou B, eu acho que a gente deve fazer. Mesmo que seja de uma maneira, com emendas, de uma maneira continuada, não necessariamente tudo ao mesmo tempo. Essa ligação com o orçamento participativo é importante, porque o orçamento participativo já tem, acho que 25 anos praticamente na cidade, né? Então é uma coisa da cidade, não é de partidos. Então faz com que a população se manifeste e haveria em cada posto, em cada região do AP, um posto 24 horas para evitar essa superlotação e dar um atendimento que a comunidade merece. Mas isso vai avançar. A nossa saúde pública ela tem avançado, né? E ela vai seguir avançando. Claro que poderia avançar mais rápido. Atualmente avança assim em passos de tartaruga, mas vai indo, né? Vai indo. Poderia ter ações mais firmes como essa. Eu já protocolei um novo projeto, que eu espero que a casa reavalie também, nesse sentido, que é assim, ter um posto 24 horas em cada uma das gerências distritais da Secretaria de Saúde, que são 8, né? Eu acho que é bem viável e que acho que o governo deve olhar com bons olhos para esse projeto. Perfeito. Vereador Márcio Binzeli, também seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate mais uma vez. Obrigado. Como falei aqui de uma questão bem recente aqui, também tivemos recentemente a aprovação aqui do projeto dos bairros, né? Que foi uma questão tratada aí também durante boa parte desse 2015. Me permita aqui saudar nossos telespectadores, a ti que está coordenando aqui os trabalhos de hoje, vereadores Garbosa, Mônica, doutor Raul. A gente fazer uma retrospectiva do ano é sempre importante, acho que alguns aspectos aqui já foram mencionados, mas realmente a gente teve algumas situações inusitadas para os vereadores e para casa. Acho que praticamente nesse século tivemos a segunda maior enchente, que foi um transtorno enorme para a cidade. Chegou o Uber em Porto Alegre, então a gente tem novas realidades que estão acontecendo na cidade. E esse projeto dos bairros conseguimos aprovar também, era uma batalha que a gente vinha há bastante tempo empunhando, e desde 2012, quando nós ainda lá na Secretaria do Planejamento promovemos aquelas 10 primeiras audiências públicas para debater esse assunto, conseguimos criar alguns novos bairros, conseguimos chegar àquilo que possa representar talvez o mais próximo do ideal possível. Sabe que nem todo mundo ficou satisfeito, ainda tivemos algumas rusgas ali de plenário, mas são algumas situações da realidade da cidade que elas são, digamos assim, insuperáveis do ponto de vista das comunidades. Como definir determinadas situações quando se tem uma posição contrária e outra favorável. Então, em determinados momentos se optou por seguir a legislação já pré-existente e outras situações em atender a comunidade, as novas demandas que foram surgindo. Mas nós dividimos alguns bairros, criamos novos bairros, acho que foi bastante importante. E o nosso partido, de um modo geral,
também fazendo uma análise sobre essa questão da crise econômica, política, institucional. A gente tem uma preocupação grande, nós percebemos assim o povo gaúcho e também o povo porto-alegrense muito angustiado com aquelas questões que envolveram salários, né? Redução, não pagamento, isso foi tudo um ano assim muito difícil, muito tenso de um reinício de governo. Essas questões do Planalto, elas sem dúvida nenhuma fazem com que a engrenagem não gire, então fica todo mundo preocupado. E trazendo assim também um pouquinho da representação classista, nós tivemos aí uma eleição importante, fui eleito presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, com grandes desafios e com uma satisfação de que nós também, para a composição do novo Conselho do Plano Diretor, que foi eleito esse ano, foi renovado não só a representação das regiões de planejamento, as 8 regiões de planejamento, mas também as entidades. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, pela primeira vez, vai ter assento junto ao CMDUA, que é o Conselho do Plano Diretor. Então, nós vamos estar lá com o sindicato e o Cresci, querendo dar também a nossa contribuição para os rumos da cidade. Perfeito. Vereadora Mônica Leal, também, igualmente, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Porto Alegre Debate. Obrigada pelo convite, é sempre muito bom poder compartilhar um pouco das nossas atividades no Legislativo, enfim, com os telespectadores de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. É muito importante, porque às vezes a gente fica com um trabalho muito retido entre 4 paredes, e esses programas sempre divulgam. Para dar uma visibilidade maior. Maior. A senhora, nesse ano, é uma característica da senhora trazer essa questão da segurança também, né? A senhora também, como membro da Comissão de Direitos Humanos, tratou bastante dessa pauta aí durante o ano, né? Muito, e cada vez mais eu fico impressionada e impactada com o aumento da violência. E por uma razão muito simples, não existe investimento, não existe prioridade nessa área. Aliás, eu diria que a segurança pública ela é prioridade nos discursos de campanha. Independente do partido, todos fazem um discurso maravilhoso. Depois de assumirem, nossos governantes não se preocupam com essa questão. Por uma razão muito simples. Quanto à matemática, ninguém pode... Né, a gente vai para a rua e vê onde é que tem brigadiano. Onde é que nós temos policiamento? Segurança pública se faz com policiamento ostensivo nas ruas. Nós estamos com o mesmo efetivo, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, de 1975. Então, isso é muito grave. Mas agora, na esteira do que os meus colegas falaram sobre essa questão nacional, eu ouvi as manifestações e achei bem interessante e só reforçou o meu sentimento de que é claro que o que aconteceu na política no Brasil, a nossa política, ela refletiu nos trabalhos na Câmara, por uma razão muito simples. E é importante que os telespectadores saibam disso, que não é porque nós somos políticos que nós não ficamos chocados, surpresos, tristes, né? E ao mesmo tempo em grande expectativa para ver o que vai acontecer. Não, nós sentimos, nós temos talvez muito mais esse sentimento do que um cidadão comum, porque qual é a tendência? É que coloquem na vala comum a generalização de todos os políticos, né? E isso, então, nos deixa muito preocupados e, independente da sigla partidária, o que se quer, eu tenho plena consciência, pelo que eu conheço da Câmara Municipal e dos próprios vereadores de todos os partidos, esse é um momento único para a depuração dos maus políticos. Todos nós queremos a limpa, independente dos partidos. Agora, eu não poderia deixar de, claro, de responder sobre a questão do golpe do meu colega vereador Marcelo. Essa questão do golpe, eu acho muito interessante, né? Se é para a presidente Dilma, é golpe. Agora, quando foi a tentativa para o Fernando Henrique, aí não era golpe. E aqui vou citar um exemplo muito simples. Eu já fui gestora, já fui secretária de Estado, a questão, a improbidade administrativa, ela leva à cassação de um gestor. Nós temos aí pedaladas fiscais, mais do que apontadas, eu já nem sei mais dizer o valor. Não é porque a presidente é do PT, seja quem for, dinheiro público é necessário ter rigor, ter zelo, muito controle. Então, o que se quer é que essas questões todas sejam apuradas, independente do partido. Eu também tenho, do meu partido, uma bela bancada federal,
apontada na lista lá de né, possíveis envolvidos. É o que nós queremos, que todos sejam investigados, descobertos, que sejam punidos, e eu defendo a tese de que expulsos do meu partido. Perfeito. Tem que valer a pena ser honesto nesse país, né? Perfeito. Vereador Marcelo, entrando agora mais algumas questões de projetos aí, também fique à vontade, se quiser dar prosseguimento nesse debate aqui também, né? A vereadora Mônica fala uma bela bancada, a palavra toda a bancada sua está envolvida. Toda a bancada está. Toda a bancada, eu não sei, perfeito. parece que tem eu não posso ser injusta, né? O Kovács não está na lista do... mas é o que a gente quer, que sejam verificados, né? Investigados. Um momento importante aí para isso. Bom, que adiantar dinheiro dos bancos públicos para investir em políticas sociais for crime, aí nós temos que pegar todo mundo de Sartori, Então é o Tribunal de Contas da União, né? Que deve ser sério para fazer esses apontamentos. Inclusive se beneficiou, né? Porque também foi recurso para o Tribunal de Contas da União. Mas, bom, assim, Clayton, né, falando mais especificamente eu fiz a provocação, né? Daí, né, alguns vereadores, alguns colegas aqui responderam. Eu acho que assim, a gente teve né, falando então da aldeia aqui. A aldeia aqui, a nossa. Aqui na aldeia, o nosso comandante-geral, né, Sebastião Melo, Fortunati Melo, o que eu posso apontar assim de projetos, né? Então, projetos de oposição, né, de autoria de vereadores de oposição, né, e muitas vezes também projetos de autoria de vereadores da situação, como foi o caso do próprio Dr. Raul, né, são massacrados, né, sem uma boa justificativa. Esse é o problema, porque se o governo te apresenta uma boa justificativa, né, dos limites, mas só para ter uma ideia, nós fizemos um projeto, a gente acaba lembrando mais dos projetos da nossa autoria. Claro. Essa casa aprovou, né, a obrigatoriedade da Guarda Municipal ter a identificação no uniforme. A casa aprovou. O prefeito vetou, com a justificativa de que aquela tarjetinha implicava em custos para o executivo. Né? Bom, o dia que um pedacinho de pano for considerado custos para o executivo, doutor Raul, acho que o posto de saúde é aberto 24 horas, acho que nem se fala, né? Nem se fala. Então vejam, assim, então você não se convence. Esse é o problema, né? Você não fica convencido, você é vencido, é diferente, né? O doutor Raul foi vencido, ele não foi convencido, ele não disse, não, entendi, não tinha pensado nesse aspecto, agora com essa explicação, faço uma outra proposta, retiro a minha, né? Um outro projeto da nossa autoria, ruas de convivência, simples, 2/3 dos moradores botam 2 cavaletes, fica aberta, fechada aquela rua, permitido o acesso local, né? Não tem custo nenhum, nós temos um equipamento público, uma rua local de bairro, foi rejeitado, né? Sem nenhuma argumentação, né? Razoável. Então eu digo assim, projetos eu estou falando dos meus aqui, né, porque é os que eu lembro, mas obviamente vários projetos de outros vereadores da oposição foram rejeitados assim. E 2 projetos que eu acho que saltam os olhos, um na última sessão do ano, né, que cria o Investipô, ou seja, né, o município se lança à aventura do mercado, né, colocando como garantia o seu patrimônio. Então isso é muito sério para não ter tido um debate. Quando eu digo um debate, não é o debate do plenário, não é só o debate do plenário. É o debate do ouvir economistas, pessoas especialistas, as experiências de outros municípios. Infelizmente, né, lutamos até o final, conseguimos, né, pelo menos assim, dificultar um pouco, eu digo enquanto oposição, mas obviamente o projeto, como o governo tem maioria, foi aprovado. Claro, depois quero falar de outros, tem o projeto da PGM, voltaremos. O projeto da Secretaria da Fazenda, né? São 2 projetos que também dentro dessa questão dos projetos aqui, passo aqui para o Dr. Raul Fraga, também do PMDB, né? O vereador Sequim, líder do PMDB, até colocou dessa questão dentre esses últimos projetos, esse que renovava o uso do espaço por postos da BR Distribuidora, da Petrobras, né? O vereador Sequim até foi contrário a essa questão, enfatizando que era um projeto uma renovação por 20 anos, né? Enfatizando que precisava de um pouco mais de diálogo. O senhor sentiu que, dentro da sua atuação aqui, mas de um modo geral, falta um pouco mais de diálogo dentro da própria situação, vereador? Como é que é? Não, Clayton, eu acredito o seguinte, o governo eleito, ele tem uma certa respaldo popular para fazer aquilo que acha que deve ser feito, né? Para isso ele é constituído, tem as suas secretarias, tem as suas discussões, e a gente sabe que aqui na Câmara é um tambor da cidade, então as coisas, quando elas têm força, elas acabam por aqui de algum modo, né?
E aí não é uma questão só de renovação, de uso. Eu digo assim, nós passamos aqui na casa, por exemplo, as questões habitacionais. As questões habitacionais, nós estamos enrolados nessas questões das AEs aí e não desenrolamos ainda. Temos que desenrolar, né? Porque nós sabemos da necessidade de habitação da população, ao mesmo tempo sabemos que a cidade está superabitada num lado e está ainda com algum espaço lá para a Zona Sul e tal, então aquilo ali existe já todo um foco naquele sentido, né? E eu digo assim, nós estamos, na minha área específica, que é a área da saúde, nós estamos assim no mínimo uns 5 anos para trás, né? Nós temos da parte do governo federal, por exemplo, que nunca apoiou um investimento real na saúde. Ele devia fazer no mínimo um investimento 2 vezes o que faz. Quer dizer, nós tivemos aquela época da emenda 29, dos 10% para a saúde, hoje o governo federal não dá 5%. Né? Porque o SUS ele é uma composição federal, estadual, municipal, enfim. E se pegar o ano 2000, por exemplo, nós tínhamos o quê? 60% do bolo da saúde, ele era de quem? Do governo federal. Hoje é 40%. Significa o quê? Significa que os municípios estão botando mais, os estados, na medida que podem, estão botando mais, para dar um suporte, mas mais que isso. Por exemplo, nós deveríamos ter 4 UPAs em Porto Alegre já há 2, 3 anos atrás. Nós temos uma só, que é a UPA da Zona Norte, Moacir Scliar, que eu até me empenhei muito na ocasião, desde abaixo assinado até dar o nome de Moacir Scliar, a pedido do Conselho de Medicina, foi eu que dei. Então são 500 atendimentos ali que existem, que não existiam. Então quando eu penso assim na minha função de vereador, eu digo, bom, alguma coisa eu fiz. Quando eu passo naquela praça ali, eu vejo, ó, não é mais um campinho de futebol, tem 500 sendo atendidos aí por dia, né? Então acho que essas coisas são boas, que a gente consegue vai ficando mais velho e, em vez de pensar em dinheiro, pensa em coisas maiores. Realizações, né? Isso é importante. Então, acho que a gente tem que ter cada um tem uma estrada, né? Cada um vai fazendo a sua estrada. E eu vou aí, enquanto der, vou tentar fazendo a minha devagarinho aí. Perfeito. Vereador Márcio Binzeli, essa questão do InvestPo, né? Gerou um bom debate na Câmara de Vereadores. Eu até queria pegar um gancho aqui que o vereador falou da... Não foi fácil fazer aquele gravame de UPA lá de equipamento de saúde na praça, porque aquela praça ela é de frente para Cis Brasil, né? E quer dizer que também tive uma contribuição importante nesse debate aí. Mas eu queria puxar um pouquinho o gancho aqui, que como vereador, a função nossa, digamos assim, primordial é fiscalizar e legislar, né? A nossa interlocução com as ações do Executivo, elas são relevantes e importantes. E eu queria destacar alguns pontos que eu acho que foram benéficos para a cidade. Perfeito. Um deles foi digamos assim, esse perdão das dívidas do DEMAI, vereadora Mônica. Particularmente, eu sou diretor da SPAM, que é um asilo, que fica ali no Nonoai, que é uma obra de Rotary, foi fundada pelo Rotary há 90 anos e tinha uma dívida enorme de DEMAI impagável ali. E o governo praticamente ali conseguiu fazer um perdão para essas entidades mais carentes com relação a essa questão do DEMAI especificamente, que foi muito importante, especialmente para quem atua no terceiro setor, que é um projeto, que é um outro projeto além do Refis, que também foi feito nesse destaque que a gente quer dar aí. Porque às vezes a pessoa está numa bola de neve que se ela não tiver um fôlego, uma maneira de... ela não consegue se livrar daquela situação. Eu gostaria também de falar assim com um aspecto às construções de emendas ao orçamento. Eu particularmente tive mais de 10 emendas construídas com o governo que eu consegui aprovar para beneficiar pequenas questões mais pontuais de comunidades, mas que dizem respeito a ações da cultura, para a Semana das Bandas, para a imigração italiana, outras questões mais pontuais na área do esporte. Então eu acho que a gente assim a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos, numa parceria com o governo, a gente conseguiu avançar significativamente aí em algumas questões que eu considero assim relevantes. Mas também já dialogando com o futuro e com 2016, quer dizer que o nosso partido vai ter uma atuação bastante importante na Câmara, porque nós teremos o vereador delegado Cleiton como vice-presidente. O vereador Dr. Tiago, o Cleiton será um dos vice-presidentes. Né? O Tiago vai ser o presidente da Direitos Humanos, que é uma comissão importante. Segurança Urbana, Direitos Humanos e Direitos do Consumidor, CDCOM. E CDCOM. Nós vamos estar presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, estarei na presidência da Comissão de Justiça.
O vereador João Bosco Vaz, junto comigo, vai estar ali junto à liderança, né? E a gente sabe que tem essa situação, o vereador Nereu, que é o presidente do PDT, o presidente do nosso partido, está na suplência, em março retornarão os secretários, mas a gente entende que vamos ter um papel importante e relevante para o contexto do Legislativo, também devido ao tamanho da bancada, por nós termos a responsabilidade de ter elegido a maior bancada. A gente acredita muito que vamos fazer um bom diálogo com o futuro da cidade, primando pela qualidade de vida das pessoas, pela qualificação de espaços urbanos e sempre com uma construção tentando procurar encontrar soluções alternativas que possam gerar um benefício lá na ponta para quem mais precisa. Perfeito. Vereadora Mônica, o vereador Márcio Binzeli trouxe o exemplo aí do orçamento, né? A gente até esperava que a sessão de votação do orçamento ela se estendesse, né, um pouco mais, mas foi tranquilo. De certa forma houve um consenso geral aí em torno das emendas, né? A questão das creches comunitárias, por exemplo. Eu estava até dando uma olhada enquanto vocês falavam, porque nós tivemos tanta coisa esse ano, principalmente em relação a esses projetos executivos, que se priorizou pela ordem habitação, assistência social, cultura, saúde, saneamento básico urbano, educação, pavimentação. Foram muitos projetos importantes e nós não podemos de forma alguma deixar de registrar aqui a zona rural, que se tratou dessa questão tão importante nas questões das licenças ambientais, porque lá existem moradores que eles trabalham essa questão e era necessário, com urgência, se tratar também. A questão dos profissionais de enfermagem, que hoje se criou eles chamam, eram técnicos, se não me engano, o Dr. Raul pode me ajudar aqui, eles eram técnicos de enfermagem e agora eles ganharam uma condição mais acima, né? Eles são registrados. Era um projeto que também era necessário já há um bom tempo. Eu tenho aqui a criação de cargos de técnico de enfermagem e extinguiu, está aqui, os cargos de auxiliar de enfermagem. Então, antigamente tinham os atendentes. Exatamente. A gente passando assim parece que não é importante, né? Mas isso mexe com a vida de muita gente. E é importante também registrar aqui, eu sou líder de uma bancada composta por homens na sua grande maioria. Então tenho muito orgulho porque fui conduzida pela segunda vez, reconduzida a ser líder do PP, né, o ano passado e este ano. E na minha bancada eu tenho o ex-prefeito Guilherme Socias Vilela, João Carlos Nedel, que é um vereador antigo, o Kevin Krieger, que é o líder do governo, e foi um ano muito produtivo. Eu só tenho assim, elogios para falar sobre o trabalho de cada um dos vereadores da minha bancada e também num todo, nesse contexto que o Marcelo também apontou, que o cenário foi conturbado politicamente, né? Então eu acho que foi um ganho, a Câmara mostrou para o Brasil inteiro, inclusive quero puxar brasa aqui para o meu lado. Nós tivemos a questão do plano de educação, o plano municipal. Também. Porto Alegre foi pioneira na questão do gênero, da ideologia do gênero. Eu fui autora da emenda que retirou essa questão. É de responsabilidade dos pais a educação sexual, né? Então, foi muito importante esse ano para todos nós, de cada um com as suas convicções, porque a política nada mais é do que tu atuar conforme as suas convicções. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente está de volta. Nós estamos fazendo hoje aqui no programa um balanço do ano legislativo, uma avaliação de 2015. Voltamos em seguida, fica aí. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje fazemos um balanço do ano legislativo, uma avaliação de 2015. Retorno do intervalo, conversando agora com o vereador Marcelo Garbosa, do Partido dos Trabalhadores, para a gente girar aqui de novo nosso debate aqui. Eu estava anotando aqui, o celular está no modo avião, estava anotando aqui os temas que... Né? Os temas para esse bloco aí, então. O senhor quer entrar na questão de alguns outros projetos aí também? Claro, né? claro, porque a gente se dá conta, assim, não precisa muito esforço para se dar conta, né?